Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Cura do Corpo através da Cura da Alma. Hoje vamos falar de um tema que eu já queria trazer há algum tempo. Vamos falar de números, qual é o significado dos números na nossa vida, que ferramenta poderosa de autoconhecimento é esta, qual é o significado do número, do nosso nome, da nossa data de nascimento, e para isso trago o especialista na matéria, Sérgio Pupo Nogueira. Faz leitura numerológica interpretativa para tomar as melhores decisões com segurança através do autoconhecimento profundo. Mas melhor do que isso é... Olá, Sérgio. Olá, Raquel, tudo jóia? Tudo bem. Quem é que é o Sérgio Pupo Nogueira? O Sérgio. É complexa essa resposta, hein? Bom, eu sou um brasileiro, nascido em Campinas, no estado de São Paulo, tenho 39 anos, recém-completados agora no dia 3. Aliás, Parabéns. um portal 33 energético, bastante poderoso. Eu sou pisciano, com lua em peixes, com Mercúrio em peixes, então essas coisas sempre tiveram muito no meu entorno, né? Sempre fui muito banhado desse tipo de conhecimento e não foi algo que veio da família, não foi algo que veio de coisas próximas assim, sabe? Simplesmente a vida foi me encaminhando, né? Com o tempo a gente vai descobrindo alguns arquétipos que fazem parte do nosso campo energético, enfim, né? Meu animal de poder no xamanismo é a coruja, isso significa que as verdades sempre têm que vir, né? No meu mapa astral também existe uma missão de comunicar as verdades e tudo mais. E foi muito interessante como tudo isso aconteceu de maneira natural, né? Eu estava numa fase mais ou menos uns 24 para 25 anos, faz bastante tempo, né? Bastante perdido com essa questão vocacional, com algumas questões existenciais e por aí vai. E aí, em 2009, exatamente, Raquel, eu me envolvi com as terapias holísticas, com a radiestesia, através do pêndulo egípcio, com a sinestesia, que é um braço interligado diretamente com o Theta Healing. E a partir daí eu comecei a descobrir que a numerologia já estava no meu campo há muito tempo, há muitas e muitas encarnações, e eu nem tinha tido um contato mais profundo ainda, né? Em 2009, quando eu conheci um instituto chamado Um Novo Ser, aqui em Campinas mesmo, haviam diversos terapeutas, né? E eu estava super sem dinheiro na época e eu precisava continuar. Eu já tinha acabado as minhas sessões de radiestesia e sinestesia, né? O terapeuta Ike Silvestre, afinal, aliás, uma pessoa fantástica, ele me disse o seguinte: Olha, Sérgio, eu tenho uma boa dica aqui para você. Se você cortar a grama do instituto inteirinho, se você pintar as paredes da minha sala, eu faço com que todos os terapeutas te atendam. Já que você está sem dinheiro, é importante que você troque, porque o universo ele funciona em base de troca. É nisso que se baseia a lei de causa e efeito, a lei do retorno, né? A lei do infinito, a lei da abundância, né? E muitas pessoas chamam de lei do karma também. E aí eu fiz isso, né? Eu não sabia fazer, não sabia pintar, não sabia cortar grama, mas eu fiz. E aí eu tive contato com o professor Olha, Luiz deixa-me só Trevisani. esclarecer, para quem não sabe o que é grama, é relva. Em Portugal a A gente não diz grama. relva! É, só para esclarecer quem está a ouvir, grama quer dizer relva. Tá certo, relva, não sabia. Relva, aqui no Brasil, relva traz uma conotação de selva bastante pesada, uma floresta bem densa, assim, né? Ah, Relva. para nós é. Portanto, se A houver grama. palavras que tu digas que eu sei que em Portugal não vão perceber, eu vou corrigir. Se houver uma coisa que eu não entender, eu vou-te perguntar e tu a Perfeito. mesma coisa. Se eu disser alguma coisa que tu não sabes, não percebes o que é que eu estou a dizer, pergunta-me. Tá jóia, eu agradeço. Desculpa te interromper, continua. Imagina, que isso.
E aí eu cortei a relva, pintei as paredes, e aí comecei a ter contato com diversos terapeutas multiáreas, né, multifacetados, todos dentro desse campo do holístico, né, do todo. Quando a gente fala de holístico, a gente fala de não trabalhar só a mente, como a psicologia acadêmica faz, né, mas trabalhar o corpo, a mente, a alma e o espírito, né. Mas é uma conversa para mais tarde aí, talvez numa outra oportunidade. E eu entrei em contato com o professor Luiz Trevisani, que 2 anos depois eu vinha fazer o curso de formação em numerologia cabalística. E aí foi que eu me apaixonei completamente. Então isso aconteceu em 2011, eu estava com 27 anos, há 12 anos atrás, e para mim foi um divisor de águas, né? Eu ainda trabalhava no mercado imobiliário, e comecei a pesquisar, a estudar, e aquela coisa, quando você se envolve, quando você sabe que é algo que você traz dentro do coração, dentro da sua alma, dentro dos seus registros akáshicos, né, principalmente, é, é algo que acabou me tomando. Então eu fui pesquisar, eu fui ler diversos livros, eu fiz outros cursos, e cá estou, trabalhando com os números, pode falar. Sentes que isso é a tua profissão de alma? Era aquilo que tu vinhas, eu acredito muito nisto, mas era aquilo que tu vinhas aqui ao plano terrestre, era a tua missão? Sim, com certeza. Eu demorei bastante tempo para descobrir isso, e essa é uma história muito boa, Raquel, porque eu fui num terreiro de Umbanda. Umbanda é uma, é uma face do espiritismo trazida pelos negros africanos, né, que foram escravos aqui no Brasil, e eles trouxeram essa religião, é o espiritismo, da forma como eles enxergam, né, mas sempre trabalhando as questões do mundo espiritual. Eu fui conversar com uma entidade incorporada, né, o que nós chamamos de pretos velhos. Existem outras entidades, os marinheiros, os caboclos, que são os índios, né, daqui da região, tudo mais. E eu estava preocupado com o fluxo de dinheiro, perdão, na minha vida, né, por que que as coisas aconteciam um pouco, depois não aconteciam mais, e sempre nesses altos e baixos, né. E a entidade me falou assim, ela foi lá, riscou o número de 2010 no chão, falou: tá vendo aqui, meu amigo? Nesse ano você fez uma escolha que tirou você do teu caminho, né? Baseado na determinação de conquistar as coisas, de ganhar dinheiro, de se estabilizar, mas estava completamente fora do teu propósito. E sempre vai ser assim, você ganha um pouco, fica um tempo sem ganhar, ganha um pouco, que é exatamente o mercado imobiliário, né? Quando eu adquiri a minha permissão para poder trabalhar como um consultor do mercado imobiliário. E aí, um ano depois, em 2011, coincidentemente, porque não existe coincidências, né? Eu fiz o meu curso de formação em numerologia cabalística. Então, a gente percebe normalmente a gente está muito preso no plano mental, né? Depois que as coisas acontecem, que a gente se interioriza, que a gente vai, de fato, pesquisar internamente sobre todos os arredores da nossa vida, eu percebi que já estava predestinado para eu estar seguindo esse caminho. Eu já estava seguindo esse caminho, já estava sendo acolhido e orientado para esse caminho. Mas daí, aquela coisa, nossa, eu preciso de dinheiro, eu preciso sair da casa dos meus pais, preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso isso. Quando a gente vibra no preciso, a gente está vibrando na escassez, né? Interessante isso. A minha namorada fala muito isso. E é algo que a gente não pensa no cotidiano. E aí foi que eu falei, nossa senhora, é isso. E a entidade virou e falou assim, e qual é a outra opção para você? Eu falei, poxa, acho que só pode ser numerologia, né? Ela virou e falou assim para mim, olha só, você não tá vendo o que eu tô vendo, mas o teu campo áurico inteirinho muda quando você fala da numerologia. Exato. O seu chakra cardíaco se expande de uma maneira que me afeta positivamente. E aí me disse que tinha um grupo de seres ali do lado, Sabes, estou-me a arrepiar precisando... toda. É verdade. Querendo me passar uma mensagem. Falou, você quer receber? Eu falei, eu quero receber. É a numerologia, é por aí. Você veio para realmente ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. E desde muito tempo eu já trabalho muito essa questão do charlatanismo. Aqui a gente tem muitas e muitas pessoas que não sabem nada de nada e falam como se soubessem tudo e vendem cursos. E eu tenho como uma das minhas missões, a principal é o esclarecimento, né? É levar para as pessoas o autoconhecimento de uma maneira extremamente aprofundada. Mas uma das minhas missões é bater de frente
com esse pessoal que acaba, sem saber, gerando um karma gigante para eles, mas atrapalhando demais a evolução das pessoas. Porque tudo que a gente fala é informação. Se passa pelo crivo da pessoa, vira conhecimento. Virou conhecimento, gera responsabilidade. Então eu tenho que ter muita cautela com o que eu falo por conta desse atrelamento kármico. E na minha numerologia existem números de bastante agressividade, né? De raiva e por aí vai. A raiva é uma energia positiva se você souber canalizar. As pessoas têm medo da raiva, mas não devem ter, né? E eu sempre tive essa gana, sabe? De lutar contra isso. Até um tempo eu percebi que tinha muita vaidade também minha, sabe? Envolvida nisso. É, Poxa, eu preciso ser a pessoa que fala a verdade. Mas depois eu fui. Isso já faz alguns anos, né? Uns 6, 7 anos mais ou menos. E aí as coisas foram se assentando, eu fui vendo que realmente o que eu entregava gerava feedbacks maravilhosos, que é o que realmente motiva a gente continuar, né? Então, baseado nesses feedbacks, que eu me tomei, eu me interiorizei novamente, eu me assentei, coloquei a vaidade um pouco de lado e comecei a falar, né? Falar positivamente do que é o correto e não de mais o que não é o correto. E as coisas estão indo, a gente está sempre se lapidando, né, Raquel? A gente nunca para, né, de se Sem dúvida. Eu lapidar quero e... voltar aqui um bocadinho atrás à tua Vamos lá. infância, mas eu tenho uma pergunta ainda no seguimento dessa tua questão que estás a falar. Eu acredito muito, eu queria-te só perguntar como é que tu estás agora nesta fase, mas eu acredito muito e eu acho que isso vem em todas as áreas. Eu acho que todas as áreas tens bons profissionais e maus profissionais. Sim. Mas a minha opinião, isto é muito. Eu acho que quando nós estamos focados no nosso caminho, eu acho que aquilo que tu vês do outro e que é errado e tu sabes que ele não está a fazer aquilo de forma correta, ele está a fazer para ele está a fazer o caminho dele. Eu não acho, é a minha opinião, sem julgamento algum, mas eu acho que quando eu me foco em mim, quando eu dou o melhor de mim, eu acho que as pessoas mais tarde ou mais cedo, elas vão perceber que vem daqui aquilo que tu estás a fazer e que aquilo não está certo, mas aquilo é o caminho daquela pessoa. Ela mais tarde ou mais cedo, ela vai, como vocês dizem, se enxergar. Tu, neste momento, como é que tu estás relativamente àquilo que tu fazes? Tu ainda mesmo assim ainda bates de frente com coisas que tu vês que não são corretas? Ou já estás mais tipo na tua e não te preocupas tanto com aquilo que os outros estão a fazer? Em que fase é que estás? Eu acho que eu ainda dou umas temperadas às vezes. Eu tenho alguns vídeos que eu faço, olha, por exemplo, pessoal, eu vi na internet esses dias uma pessoa, sempre sem citar nomes, eu não preciso expor ninguém, né? Falando isso sobre isso é um completo equívoco, não é assim que funciona, funciona assim, assim, assado, e não dessa e dessa outra maneira. Ah, Cuidado com o que ok. você vê na internet, né? Mas, energeticamente, Raquel, quando a gente se coloca no propósito de fazer o que a gente acha que é certo, a gente acaba atraindo as pessoas que precisam daquilo que você está disposto a entregar. Então, eu tenho bastante estudo das hierarquias angélicas, arcangélicas, então eu me conecto bastante com o Arcanjo Miguel. Eu sou um representante do raio azul de Arcanjo Miguel, tem a ver com orientação, proteção, né? É o Arcanjo Guerreiro, que corta os laços com as negatividades quando você o invoca. Sempre importante se imaginar dentro de uma bolha azul brilhante, né, de orientação e proteção quando você está... Às vezes, quando você percebe que a tua energia cai, quando você está num ambiente um pouco mais carregado, o Arcanjo Miguel sempre me acompanha, né? E eu faço bastante ancoramento antes das consultas. Eu sinto uma força muito grande do campo da pessoa quando eu começo a olhar para a grade numerológica. Então, alguns momentos antes, eu monto a grade, eu começo a fazer algumas invocações, eu já entro em contato com o campo da pessoa, eu já consigo, começo a sentir a pessoa. E durante a consulta, em muitos momentos, acontece processos de canalização. Algumas pessoas confundem a canalização com a informação trazida por mediunidade. É um tipo de mediunidade, mas você não perde a consciência. Não há uma entidade tomando seu corpo emprestado. Ela simplesmente está ali do lado e você está completamente aberto e fluido e você consegue receber a mensagem. Então, até com você, tive muitos momentos de canalização, assim. E Isso só para acontece. explicar, nós conhecemos na semana passada, fizemos a nossa consulta há 2 semanas. Foi. Mais uns 10 dias, mais ou menos, Sim, o talvez. Sérgio foi-me aconselhado por uma amiga minha e vou-te contar a história, honestamente. Ela perguntou-me, já a Ana Paula, portanto, é uma amiga em comum que nós temos,
Conheço a Ana Paula há imensos anos e ela pediu-me para eu ir procurar uma coisa que ela precisava num outro número do WhatsApp que eu já nem tenho. Então eu fui procurar as mensagens todas e houve uma mensagem que ela me tinha mandado na altura: olha, acabei de fazer uma consulta de numerologia e estou-te a falar isto há anos. Portanto, ela fez consulta contigo já não sei há quantos anos, mas fácil há mais de 3 anos. E eu tive Faz, que ir ao outro número do WhatsApp para ver isso. E vi aquela mensagem, que eu não era isso que eu estava à procura, mas fez assim: que interessante. E perguntei-lhe: olha, sabes quando tu fizeste aquela consulta? Ele disse: não, faz, eu fiz com ele, ainda hoje eu uso muito essa informação. E foi aí que eu entrei em contacto com o Sérgio, fizemos a nossa consulta. Foi muito. Deu muita informação. Eu já tinha feito uma consulta de numerologia antes, não foi a primeira vez, mas deu muita informação. Dá mesmo muita informação. O que é que neste momento eu preciso de trabalhar mais em mim? Foi só, ok, há mais uma pessoa a dizer: este é o teu propósito de vida, tens que fazer isto, isto e isto. Então foi assim que nós nos conhecemos e eu achei que o Sérgio era a pessoa ideal para falarmos e trazermos esta energia dos números e do que é. Então, super grata por estar aqui. eu que E, agradeço. e agora vamos voltar atrás. A minha pergunta normalmente inicial é: como é que foi a infância e a adolescência do Sérgio? Como é que foi a sua vida inicial? Minha vida inicial, minha primeira infância foi muito tranquila, uma percepção bem integral, né, da minha posição na família, bastante amigos, até mais ou menos os 7, 8 anos de idade, né? E com bastante oportunidade para desenvolver a música. Fui muito estimulado a música a vida inteira dentro de casa. Meu pai é músico, né? Ele é dentista, mas ele é um multi-instrumentista, assim, toca diversos instrumentos de ouvido. É uma pessoa que numerologicamente é recheada de noves, é canhoto. Também essa é uma questão interessante para a gente abordar depois, a questão dos canhotos, enfim. E sempre me estimulou muito. São vários irmãos, eram em 9 irmãos, né, os irmãos do meu pai. Todos eles se juntavam nas festas, muita gente cantando músicas antigas e tudo mais. Então foi uma infância bem vivida, assim, né, com bastante alegria e tudo mais. A segunda infância, dos 7 aos 14 mais ou menos, foi um pouco mais complicado, né? É claro que tempos depois que eu vinha descobrir mais ou menos a partir dos meus 25 anos, o motivo de algumas coisas terem acontecido, né? A minha numerologia é uma numerologia de bastante carga kármica, de pendência kármica, né? Isso quer dizer, assim como todos nós, claro, eu prejudiquei muitas pessoas. Só que como nós estamos num orbe de livre-arbítrio, sempre foi permitido postergar karma nos entrevidas, né? Os entrevidas, o período que você fica estudando entre uma encarnação e outra, você se junta com seus mentores, você elabora um plano para vir cumprir na próxima encarnação. E é exatamente o que a numerologia decodifica, né? Através do nome da data de nascimento, esse plano, né? E só Durante, voltando aqui, entre o período em que estava a falar da segunda infância, entre o período entre os 7 e os 14 anos, que foi mais isso, desafiante. exatamente. Foi mais desafiante, né? Foi bastante desafiante. Então, nesses períodos entre vidas, você se prepara, desce. E eu percebi depois, a partir dos meus 25 anos mais ou menos, que eu tinha muita coisa para pagar, né? Numa visão mais hebraico-cristã de culpa e pecado, que eu particularmente não gosto muito. Mas a partir dos meus 9 anos de idade, Raquel, começou eu mudei de escola e aí eu comecei a sofrer bastante agressão física, bullying, que hoje se chama bullying, né? Enfim, agressões de todos os tipos, né? E aí, com 25 anos, que eu fui descobrir que eu já tinha prejudicado todas aquelas pessoas. Então, assim, você vem com bastante carga, né? Dos 9 aos 25, depois de quase 10 anos de agressões, assim, na escola, você acaba tendo cicatrizes, né? Tendo suas dores, essas cicatrizes, elas se manifestam no seu comportamento e tudo mais, né? O despertar da raiva, do sentimento de injustiça e por aí vai. Mas quando você tem contato, né, com as terapias holísticas, quando você tem contato com esse autoconhecimento mais aprofundado, a gente entende que nenhum fardo é dado para quem não pode carregar, nada acontece por acaso e tudo tem um motivo de ser, né? Então, nunca deixou de ser uma vida muito bem vivida, né? Eu nunca tive travas, do ponto de vista de manifestação, de comunicação. O que Eu quer sempre dizer me expressei, travas? bloqueios. Ah,
bloqueios para me comunicar, por exemplo, a pessoa foi muito agredida, agora ela ficou extremamente tímida, tem complexos e não consegue se... eu não passei por isso. Eu fiz terapias holísticas, né? Desde os 25, mas antes também tinha tido alguns contatos com alguns psicólogos, mas de maneira mais espaçada no tempo, né? Não como uma terapia de fato que eu tenha buscado para me entender e tudo mais. Nunca fiz uso de medicação, nem nada disso. Mas eu sempre tive muito contato com a música e uma facilidade muito grande de conversar com qualquer tipo de pessoa, né? E isso realmente foi uma força. Eu sempre me senti bastante protegido sem ter a consciência disso. E depois, quando eu comecei a me envolver com essas coisas todas, que eu percebi como eu era protegido, como tudo que aconteceu tinha que acontecer, né? A gente vê as pessoas se lamentando, as pessoas muito presas ao passado, e isso é muito complicado. É muito complicado. As frustrações, elas geram mágoas, acúmulos de mágoa podem gerar um câncer, metafisicamente falando. Então a gente tem todas as informações que a gente precisa, né, quando a gente busca, obviamente, o nosso autoconhecimento, para poder entender o passado e liberar o passado. Mas eu não tenho absolutamente nada para reclamar. Infância, adolescência, juventude, muito bem vividas, agora entrando na meia-idade, né, ano que vem, vamos para os 40. E é isso, espero ter respondido. Sim, olha, fiquei aqui com uma curiosidade, se podes falar aqui um bocadinho do karma. O karma, como é que funciona exatamente? Imagina, aquilo que eu acho, o meu entendimento é, tu fazes uma coisa nesta vida, não a resolves aqui, portanto, imagina, matas alguém, vamos falar assim de uma coisa mais grave. Quer dizer que numa outra vida, quando tu reencarnas, tu vais sofrer aquilo que tu fizeste sofrer àquela pessoa no mesmo grau, ou há uma forma de, no teu livre-arbítrio, de tu não teres que passar exatamente pelo o mesmo erro que tu fizeste? Percebes a minha questão? Tá, entendi. É mais ou menos assim que funciona, né? Na numerologia, a gente identifica 4 crimes cometidos contra as leis universais. Quando a gente fala de karma, na numerologia cabalística, a gente consegue perceber 4 itens das pendências kármicas. Os comportamentos negativos do passado, que estão associados a alguns desejos que não foram trabalhados emocionalmente, voltam como padrão de comportamento para a gente olhar para isso, né? Isso sempre prejudica os nossos relacionamentos, então a gente acaba sendo forçado a olhar, né? Ok, aí tem as lições kármicas, são aprendizados obrigatórios de 1 a 9, tá? Como se fossem 9 atributos que a gente tivesse a obrigação de enraizar no nosso ser enquanto um espírito evoluindo na matéria, no corpo físico, né? E quando a gente negligencia um ou alguns deles, eles voltam nessa encarnação atual como uma obrigação kármica de se aprender certas lições, tá? A gente tem também as dívidas kármicas. As dívidas, ao contrário dos aprendizados que foram negligenciados, Raquel, elas são os crimes cometidos contra as leis universais. Então a gente tem o crime de morte, o crime de roubo, o crime de vaidade e o crime de domínio, tá? Então, respectivamente falando, dívida kármica 13, morte, 14, roubo, 16, vaidade e 19, domínio. Como que funciona isso? Só fazendo um adendo, um parênteses antes, como eu estava dizendo anteriormente, nós estamos num orbe de livre-arbítrio, tá? Os nossos espíritos estão aqui presos, ou a grande maioria deles, o grupo que está aqui evoluindo na matéria, no orbe planeta Terra, tá? Os esotéricos chamam de Shan, alguns confundem com Gaia, mas Gaia é o nome dado ao espírito do corpo físico Shan, tá? Nas rodas esotéricas, por aí vai, planeta Terra. Há mais ou menos 1 milhão de anos, tá? Muitos desses se aventuraram nos reinos minerais, vegetais, por milhares, centenas de milhares de anos. Poucos deles conseguiram, já de primeira, há 1 milhão de anos atrás, a se aventurarem no reino animal, tá? Só depois de 800 mil anos, ou seja, há 200 mil anos atrás, quase que exatamente, nós estávamos aptos a encarnar num corpo físico, porque esse corpo como a gente tem hoje já estava feito, já estava preparado, tá? Esses espíritos encarnaram em outros humanoides, raças pré-adâmicas, vamos dizer assim,
que não deram certo, né? Muito vai se descobrir ainda debaixo do gelo da Antártida, debaixo do gelo da Groenlândia, tá? Principalmente esses dois focos sobre essas raças. Muito ainda vai se descobrir, tá? Muitas tecnologias e por aí vai. Também é um assunto para uma outra oportunidade. Me ajuda a puxar a linha de novo, a gente começa a falar. Eu agora também me perdi um bocadinho, mas estavas a falar dos processos kármicos e dos Exato, números associados a cada processo kármico. exatamente. Vamos lá, vamos puxar. Essa parte você edita, hein? Bom, aí o que acontece? Esses 4 crimes, eles são pagos da seguinte forma. Eu estava fazendo aquele adendo que a gente estava num orbe de livre-arbítrio, há 200 mil anos a gente vem encarnando e reencarnando, é nisso que eu queria chegar. E nós aqui encarnados hoje, que estamos no plano físico, nós temos mais ou menos 1000 encarnações. Mais ou menos 1000 encarnações, tá? Então, nesse processo, a gente vem acumulando repetidas dívidas kármicas, repetidas lições que nós negligenciamos, tá? Então, sempre foi, por ser um orbe de livre-arbítrio, dentro da lei de evolução por um espírito na matéria, neste orbe, neste universo de Nebadon, nosso universo chamado de Nebadon nas rodas esotéricas, a gente tinha a permissão, não temos mais, a permissão de postergar karma. Então, por exemplo, para você conseguir encarnar, você tem que ter um nível de densidade kármica suficiente para vir com um corpo perfeito. Porque se o seu nível de densidade kármica é muito grande, você vem com problemas crônicos, às vezes com membros prejudicados, ou faltando, ou problemas mais sérios e por aí vai. Você não vem com um corpo físico perfeito, um veículo perfeito para você poder caminhar nessa jornada. Então, quando você tem essa predisposição e tem uma permissão para poder encarnar com um corpo físico perfeito, você tem trabalhando as questões kármicas. Muitas pessoas com uma densidade muito grande joga para mais tarde. E isso agora, como nós estamos saindo da era de peixes, entrando na era de aquários, em transição planetária, no pico de virada dessa transição planetária, né, que se iniciou em 21 de dezembro de 2012, que na verdade foi de fato quando nós entramos na era de aquário, perdeu-se essa permissão para postergar a karma. Então, muitos desses espíritos já não têm mais a capacidade de encarnar no planeta Terra, tá? Voltando agora a essas dívidas, quais são elas? Dívida kármica 13 é a dívida kármica de morte, é suicídio ou assassinato, negligência com a vida alheia ou negligência com a própria vida, tá? Como que se transmuta isso? Como que se paga isso? Trabalho. Então aparece através do número 4 em algumas das posições da grade numerológica, Raquel. E como que se dá isso? As pessoas que têm dívida kármica 13, que aparece o 4 está ligado às pessoas disciplinadas, perseverantes, muitas vezes obstinadas, teimosas, com dificuldade de aceitar novidades, certo conservadorismo na sua característica pessoal, mas também com certa dureza, né, para enfrentar as mazelas da vida e por aí vai. Então são pessoas que elas se sentem inúteis quando muito tempo ociosas, sem produzir nada. Porque para se transmutar, para se pagar essa dívida kármica, você tem uma quantidade acima do comum, do normal, de trabalho, seja remunerado ou não. São pessoas que se sentem muito na necessidade de estar produzindo coisas úteis para si, para o outro, remuneradamente ou não, né? Então, é assim que se transmuta dívida kármica quando você interrompe o seu próprio processo com suicídio ou o processo de outra pessoa, seja diretamente ou indiretamente, né, negligenciando com a saúde de outras pessoas, por aí vai, você interrompe um ciclo de trabalho. Então muitas pessoas acreditam que você pega a missão daquela pessoa para você. Não, isso é um erro, isso é um equívoco, não existe isso. Você aumenta a quantidade de trabalho que você tem aqui. Por isso que você se desenvolve, você traz no teu pacote energético a disciplina, a perseverança, esse conservadorismo, uma facilidade de se adaptar à rotina, que são características do número 4. Entendeu? Então, Certo. quando a gente vai para o número 14, dívida kármica de roubo, é a mais tranquila, é a mais simples de todas, né? Como nós viemos num planeta extremamente arcaico, né? Primitivo, vamos dizer assim, acho que primitivo é a palavra mais correta, né? Nós tivemos que desenvolver o senso de sobrevivência,
né? Então, matamos, roubamos e por aí vai. Mas a dívida kármica 14, ela é muito simples no sentido de que como que se devolve aquilo que foi roubado em vidas passadas? Caridade, trabalho voluntário, doação da sua energia para as pessoas. Colocar isso, quem tem a dívida kármica 14, como eu, por exemplo, colocar isso na tua rotina, você não precisa ser Papai Noel, você não precisa ser Madre Teresa de Calcutá, você pode ser uma pessoa que uma vez por mês, por exemplo, liga para todos os seus amigos, fala, olha, você tem algumas roupas velhas, alguns materiais de cozinha velhos, eu vou passar aí e vou doar. Coisa simples, mas que tem que ser feito com rotina. Não existe uma necessidade, uma vez por semana, uma vez por mês, não existe isso, mas você tem que colocar no teu dia a dia essa energia de doação, tá? Para transmutar uma dívida kármica 14. Passávamos aqui o episódio todo a falar sobre karma. Tão interessante. Se quiseres continuar e acabar os dois últimos, estás à vontade. Vamos terminar essas duas dívidas kármicas. Ok. Dívida kármica 16. São crimes cometidos por orgulho, por vaidade, tá? É bastante complicado nesse sentido, porque são pessoas que usaram e abusaram dos outros, escravizaram pessoas, usaram pessoas pura e simplesmente para o seu bel prazer, fizeram intrigas que separaram grupos que estavam predestinados a estarem unidos, e por aí vai. Então a lição é o desapego e o amor incondicional. Trabalhar a questão do desapego, a questão do orgulho, né? Para a dívida kármica 16 que é um pouco mais complicado, terapia, autoconhecimento, autoentendimento, né? E por aí vai. E dívida kármica 19, só para a gente finalizar, super rápido, eu tenho ela vezes 2, então eu entendo muito bem, é você imputar a outros as culpas pelos seus crimes e fazer com que outros paguem pelos crimes que você cometeu. Então, você roubar, colocar a culpa em outra pessoa, se apropriar de méritos e bens alheios e colocar a culpa em outras pessoas e por aí vai. Essas são as 4 dívidas kármicas Olha, eu e acho as que isto suas maneiras de se transmutá-la. eu acho que isto dava só um episódio e muito provavelmente vou trazer cá só para falar sobre o karma. Mas tenho só mais uma questão relativamente ao Tá karma, estou super joia? curiosa. Se a pessoa quando encarna vem aqui nesta vida e zera o karma, ou seja, resolve tudo o que tinha para resolver, essa pessoa ainda pode reencarnar não tendo karma e apenas evoluindo enquanto ser humano, vir cá só para evoluir, ou a Sim. pessoa não reencarna mais a partir do momento em que ela já não tem karma para resolver? Não, existem muitas questões que trazem uma pessoa de volta, inclusive ajudar outras pessoas, né? Que você prejudicou lá atrás, que às vezes por um encadeamento de situações causadas por você mesmo, mesmo que esses crimes já estejam pagos, né? Acabou se prejudicando, então você volta para dar um auxílio para aquela pessoa. Existem espíritos evoluídos, iluminados, que têm um tom de vida mais missionário, que vieram para dar sustentação para grupos, sejam familiares, sejam de maior alcance, né? Então, não, a questão de não precisar mais encarnar é quando você entende que você é pura luz, puro amor, quando a gente se liga, se funde completamente com a fonte criadora de tudo que é, com Deus, com o universo, né, nas suas verdades. E aí você sente no teu coração que você não precisa mais. Claro que isso é dito para você, olha, você não precisa mais descer. Mas tem muitas pessoas que não têm lições kármicas, que não têm dívidas kármicas, mas que ainda não aprenderam a lição do amor incondicional por tudo e por todos. O número 9, Raquel, ele representa o universalista, aquela pessoa que se vê como parte de um todo e que deseja natural e veementemente desempenhar aquele papel para o equilíbrio do todo. É o número que representa Jesus na Cabala Antiga, por exemplo, que é o nosso maior representante do amor incondicional, né? Muitas coisas foram distorcidas sobre a história dele. Acho muito interessante as pessoas terem contato no YouTube com as 9 cartas de Cristo. Existe um livro, né, que foi trazido mediunicamente pelo próprio, para um médium que demorou 25 anos para esse médium ser preparado para receber essa energia de Jesus. E nessas 9 cartas que a gente encontra no YouTube, ele explica muito da trajetória dele e por aí vai. Então, voltando sobre essa questão do número 9, mas é isso. Eu acho que vou-te convidar novamente para vir só falar de karma. Eu ficava aqui o resto do episódio só a falar de karma, que acho tão interessante. Mas pronto, vamos voltar à numerologia.
Vamos para a numerologia. Vamos para a numerologia agora, que se calhar as coisas até se cruzam. Falaste aí num momento em que tu sentiste mais, quando até já respondeste a esta questão, quando começaste a sentir o trabalho mais em ti, quando a numerologia apareceu na tua vida. Consegues explicar que desafio é que tu estavas a viver em ti, que tu sentiste que preciso de ir à procura de algo mais, só para fazer esta ligação, esta ponte, e depois especificarmos mais numerologia em si? Se quiseres, se estiveres à vontade para partilhar. Eu respondo essa pergunta com 3 palavras, Raquel. Falta de propósito. Ok. Falta de propósito é o que eu estava sentindo naquela época. Claro que eu não tinha consciência disso ainda. Isso se manifesta das maneiras mais poderosas do mundo, tendências a vício, agressividade, muitas vezes exagerada, uma irritabilidade muito grande, muitas vezes inércia, né? Enfim. Estavas a trabalhar nessa altura, ou era outro desafio que tu estavas a sentir, que sentias-te assim meio perdido? Tinha alguma coisa a ver com o teu parte profissional também, ou nem tanto? E financeira? Não, financeira sim, mas nessa época eu ainda estava terminando a faculdade, né? Eu trabalhava com outras ocupações que não eram de grau superior. Eu ainda estava terminando a faculdade, eu sou formado em gestão de marketing. E assim que eu finalizei a faculdade, de 2009 para 2010, eu já tirei a minha licença para trabalhar como corretor de imóveis, né? Como consultor imobiliário. E isso tudo foi um desvio do propósito, né? Porque eu estava vindo num preparo para sabe, me, me- como que eu posso colocar? Um preparo para me preparar. Eu não queria fazer essa redundância, mas enfim. Eu estava num período de preparo, sem que eu soubesse disso, para Tu encontrares. caminhar nessa jornada de terapeuta holístico, através da numerologia. Eu nem sabia que ia ser através da numerologia, porque quando eu tomei contato com o pêndulo, com a cinésio, com o tarô é maravilhoso e está diretamente ligado com a numerologia cabalística através dos arcanos maiores e menores, né? O estudo da arcanologia dentro da numerologia, que é enorme, assim, muito grande, muito abrangente. E eu estava numa fase completamente perdido, eu não tinha, né, noção do que eu queria fazer, do que eu era, por que que certas coisas aconteceram comigo, por que que eu sofri certas agressões quando eu era mais criança, enfim. Então eu estava numa fase perdido, completamente perdido, assim. Então eu fiz esse esforço, eu estava sem dinheiro, eu troquei serviço, como eu disse, né, por terapia, e hoje eu vejo que aquilo tudo era a mão de Deus me conduzindo para isso. Hoje eu Uau. vejo, né? Infelizmente, a gente está muito preso no plano mental sempre e não consegue ter essas noções. Uma das nossas missões como espírita é exatamente isso, né? Uma das lições mais importantes que Jesus ensinou foi orar e vigiar. A gente está atento sempre a como a gente está se sentindo, ao nosso chakra cardíaco o tempo todo, né? Mas é isso. Que bonita Nessa época eu estava mensagem. bastante perdida. Obrigado. Os desafios, eu acredito sempre que os desafios são formas de nós nos encontrarmos. Como tu disseste, nós nunca recebemos um fardo pelo qual não conseguimos carregar, e se nós tivermos uma vida que não se passa nada, Sim. que é super confortável, não estamos a evoluir. Nós evoluímos com desafios e descobrimos com os desafios, se nós conseguirmos ver isso como uma oportunidade de crescermos e de olharmos para dentro. Mas eu também, da minha vida, eu cresci sempre com desafios e grandes desafios que eu já passei, e nunca cresci nada quando está tudo bem e tudo na paz. Portanto, por mais desafiante que seja, e há desafios, passa a redundância, bem desafiantes, são sempre uma oportunidade para nós olharmos para dentro, nos conhecermos, irmos à procura de ajuda. Muitas vezes nós precisamos de ajuda, de alguém que nos dê a mão, de alguém que nos faça ver aquilo de uma forma diferente, mas é tudo uma oportunidade. Olha, indo agora Sim, para com a certeza. É no numerologia, desconforto que a gente cresce, né? sem dúvida, mesmo. Agora, indo agora para a numerologia, e agora estamos a falhar se calhar com É. pessoas que não fazem ideia do que é que nós estamos a falar, então pode explicar assim numa linguagem bem simples para qualquer pessoa que esteja a ver compreenda. Como é que, primeiro, o que é necessário? Portanto, sei que é a data de nascimento e o nome, mas tu vais explicar mais direitinho. E como é que se faz que números é que estão associados a cada, e como é que se faz esse cálculo? E que mensagens é que cada número nos dá, se é que os números se interligam? Vais explicar já tudo.
se os números do nome e da data de nascimento se interligam e dão um número que dá o propósito ou a missão de vida ou o que é que seja, ou como é que funciona? Podes dar o meu exemplo, por exemplo, se quiseres dizer o meu nome e a minha data de nascimento para teres uma Tá. referência ou como tu preferires. Tá, eu vou responder essa pergunta de uma maneira mais resumida para as pessoas entenderem o que que é o sistema de numerologia cabalística, tudo bem? Sim, Então sim. vamos fazer assim. O sistema de numerologia cabalística, ele é uma decodificação da programação que a gente elabora com os nossos mentores no nosso último Entrevidas, tá? Para vir cumprir nessa encarnação atual no plano físico, para mais essa jornada de purificação do nosso espírito na matéria, né? O que que esse sistema revela através do nosso nome e da nossa data de nascimento? Percebendo só, fazendo um adendo, Raquel, que cada letra do nosso nome tem um valor, mas aí a gente tem uma outra vertente, que é uma fraude, na verdade, chamada numerologia pitagórica, tá? Ela é muito efetiva na hora de você trabalhar a data de nascimento. Porém, o que que acontece? Esse é um assunto polêmico, né? É, mais ou menos no final da Idade Média, com a Inquisição, e um pouco antes do Iluminismo, lá por 1400, 1400 e pouco, mais ou menos, né? Um pouco antes das grandes navegações e por aí vai, percebendo que esse conhecimento do esoterismo estava voltando para a boca do povo, a Igreja Católica atribuiu às letras do nosso alfabeto ocidental valores sequenciais para confundir todo esse conhecimento, né? Ou Como seja, ocorreu A diversas número vezes. 1, B número 2, C número 3, assim? Isso, exatamente. Inclusive atribuindo valor ao número 9, letras com o valor número 9. Só que a tabela que nós utilizamos dentro da numerologia da Cabala, que é a chamada tabela caldeia ou tabela dos caldeus, ela não. Nenhuma das letras tem o valor 9. Primeiro, porque as letras que têm valores são as letras do alfabeto hebraico antigo, tá? Para o nosso alfabeto ocidental, teve que haver uma transliteração, tá? Com um estudo posterior dos valores dos acentos de língua portuguesa, de língua espanhola, de língua francesa, né? Por aí vai. Que tem bastante acentos, né? Então, um Então, o número 9 cetão, não tem desculpa, um nenhuma cetão letra não a é qual igual a se um C de atribui? cedilha. Não, o C cedilha tem um outro valor. O C Ok. cedilha já tem um outro valor. A cedilha, ela já tem o valor 3. Então, o C é 3, o C cedilha é 6, por exemplo. Então, por exemplo, o acento circunflexo é mais 7. Então, se você tem um acento circunflexo num E, que tem valor 5, e fica 7 mais 5, que é 12. 1 com 2, 3. Então, ele vira um 3. O E tem valor 5, o circunflexo tem valor 7. Os dois juntos têm valor 3. Então, a gente teve que haver esse estudo para trazer essas explicações do alfabeto hebraico, tá? Porque eles levavam em consideração os sons e os símbolos que reverberantes, que reverberam, né? Por isso que é muito perigoso a questão de tatuagem, né? Por isso também que a gente usa o nome da certidão de nascimento, porque é o primeiro símbolo que está eternamente reverberando ali, o primeiro registro, né? Que os símbolos têm muito poder, né? A simbologia é algo gigante, né? Em todas as religiões, em várias correntes de pensamento e linhas de espiritualidade, sempre há simbologias, né? Não percebi o que Bom, referiste relativamente às é... tatuagens. porque são símbolos que estão impregnados, reverberantes. Se você impregna no seu corpo algo com uma conotação negativa, você vai estar atraindo energias que vibram com aquilo, tá? Ah, Tudo que vibra recebe de volta. mas Tudo que a se gente for um emana, símbolo, a gente capta. se for um símbolo positivo, imagina, tens tatuado amor. Isso é bom, é mau Sim, ou depende? é bom, é bom, Ok. é bom, é sempre bom. É sempre bom. Claro, não é porque você tatuou amor que você é uma pessoa amorosa, né? Mas você está atraindo aquilo para você, sim, com certeza, né? Ok, já percebi. Ok. E então houve essa modificação feita pela igreja
para confundir, porque esse conhecimento estava voltando. Então, hoje a gente tem muito disseminado, inclusive aqui no Brasil, o que é chamado numerologia pitagórica e atribuída ao Pitágoras, que, olha só, incrivelmente ele usava a tabela caldeia, ele era um cabalista, né? E imagina até que ele tenha se revirado no túmulo quando atribuíram a ele valores sequenciais. Assim, Coitado. e o que é mais interessante, pois é, o que é mais interessante nisso, Raquel, é que essa numerologia pitagórica, ela usa o número 9 para as letras, só que o número 9 não é, nenhuma letra tem o valor 9. E por que isso se dá? Porque o 9 ainda não está para nós. O 9 ele é o número dos magos, dos terapeutas, dos aconselhadores, das pessoas que vieram se doar, que querem mudar o mundo, que se percebem como parte de um todo, sentem que precisam desempenhar o seu papel para o equilíbrio desse todo, se veem como células de um organismo completo, né? E buscando sempre fazer a tua parte. Se sentem como o irmão mais velho da sociedade, da humanidade. Tem muito desapego, tem muito espírito de combate, de enfrentamento, que era exatamente o número de Jesus na Cabala. Vou mostrar aqui, eu não sei se a gente consegue pegar na câmera, mas aquilo que eu te mostrei, você lembra? Olha só que interessante. Ó. Ah, ok. Diz qualquer coisa que agora a câmara está do meu lado. Diz qualquer coisa. Ah, ok. Então, tem todos os nomes atribuídos a Jesus, Jesus o Cristo, Jesus Cristos, Jesus Cristos, Cristos, são palavras que, se somadas, acabam no número 9, e não por coincidência. Então, não existe nenhuma letra que tenha o valor 9. Esse é um grande erro ocorrido nessa época por conta desse motivo. Enfim, a gente não precisa entrar muito nisso, né? Então as letras Mas esse vão de 1 até sistema 8 ou há mais números? não tem, a gente trabalha com o 9, inclusive. O 9 ele é alcançado através da soma das vogais, das consoantes, do seu dia natalício, por aí vai. Não, Ele estou é a falar considerado no sistema inteirinho. do alfabeto. No alfabeto. Não funciona tipo. Nenhuma letra tem o valor 9. Portanto, todos os números ou vão de X até X? Não, os números não são sequenciais. A gente tem o A1, B2, C3, D4, E5, F8, FG3, e aí por aí Ok, vai. H5, não são sequenciais. O começo é sequencial, eles não são sequenciais. E ok, nenhuma delas se atribui o valor 9, exatamente porque a energia do 9 ainda tem que ser galgada, tem que ser conquistada, tem que ser enraizada pelo poder da nossa vontade, tá? Essa é a missão. Todos têm uma missão, tá? Que é algo que geralmente a gente foge daquilo, mas que a gente tem a obrigação de enraizar no nosso espírito, que é o cruzamento da síntese da data com a síntese do nome, a soma dos algarismos da data com a soma dos algarismos do nome, dá o número de missão, tá? Todo mundo tem a sua missão individual, mas todo mundo tem a missão coletiva 9, porque aqui, planeta Terra, enquanto uma escola de aprendizagem de espíritos evoluindo na matéria, a gente não é um playground, isso não é um playground, a gente veio aqui por uma missão, tem um propósito, né? A gente precisa entender isso. E quando a gente começa, a energia do 7, por exemplo, é quando a gente começa a entender isso, a questionar essas coisas. Por isso que atribuem o 7 ao número da perfeição, da sabedoria e por aí vai. A perfeição ela é inalcançável, tanto na matéria quanto em outros planos, né? O único ser perfeito é a fonte. Por maior que possa ser a vibração de um arcanjo, por exemplo, ele está sempre buscando a perfeição. Enfim, Pronto, e só para aí, perceber, a data de voltando, nascimento e o nome. Diz, fala. eu ia exatamente mostrar o que esse plano revela através da data e do nome. Eu fiz esse adendo, né, dizendo que tem essa versão, essa vertente, que ela não é válida, ela é válida apenas para a data de nascimento, mas na hora de você analisar nome, não tem como dar certo, você vai perceber que realmente ela falha muito, né? Então, considerando isso, Raquel, o que esse plano dentro da numerologia da Cabala antiga
com a tabela dos caldeus que a gente usa, o que ele revela? Esse plano que a gente elabora com os nossos mentores para vir cumprir aqui. Ele mostra uma personalidade em 4 elementos principais, tá? Dos quais o principal, o mais importante, é o dia natalício reduzido a um único algarismo. Então, por exemplo, uma pessoa nascida no dia 13, 1 com 3, 4. O número de alma, o número psíquico dela é o número 4, tá? É um dos componentes, o principal, dos 4 que compõem a personalidade. Os outros 3 vêm pelo nome, por sua vez, a soma das vogais, das consoantes e de todas as letras. Por que que esse dia natalício é a parte mais importante da consciência e também individualmente das 3 partes da data de nascimento? Porque ele é o portal através do qual você foi reinserido na matéria, né, para uma nova jornada no plano físico. Ele é o resumo energético de toda a bagagem que você traz das suas experiências, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Ele mostra a essência bruta do espírito recém-encarnado e também o número de temperamento. As pessoas confundem personalidade com temperamento. Mas o temperamento, ele é o fogo do espírito, ele é a força do espírito. Então, esse número psíquico trazido pelo dia natalício é a parte mais importante da consciência. Quando a gente vai para o nome, a gente tem 3 componentes que vão compor no entorno desse eixo principal, que é o número psíquico, a personalidade, o número de motivação, representado pelas vogais, o número de aparência, representado pelas consoantes, e a expressão e a destinação desse espírito, tá? Que é representado pela soma de todas as letras. A motivação é o comportamento mais íntimo, são o corpo dos seus desejos mais íntimos, né? Para onde que o teu leme leva a tua energia? A aparência, como as pessoas te enxergam, como você se enxerga, como você se mostra ser para o mundo, a primeira impressão que as pessoas têm de você, são as vibrações que emanam de você naturalmente, aquilo que você transmite, tá? Quando a gente soma esses 2 comportamentos, o mais íntimo com o mais externo, a gente tem um número de expressão e destino. O número de expressão é como você de fato reage, interage, tem muito dos seus talentos, das suas aptidões profissionais ou como pessoa, tá? E aquilo que veio ser enraizado no teu espírito, a tua destinação enquanto espírito. Ok, aqui a gente analisou o dia do nascimento, sem contar as outras partes da data, e a soma das vogais, os consoantes, algarismos da data, inclusive o dia, a gente tem o caminho de vida trazido para um único algarismo, o caminho de vida a ser percorrido, o palco, o cenário de todos os aprendizados, os resgates e tudo mais que você precisa fazer aqui. Quando a gente soma data, a síntese da data, ou seja, o número do caminho de vida, com o número de expressão e destino, que é a soma de todas as letras, a gente tem o número de missão. Então, por exemplo, Sérgio, tem um número de propósito? Não, tem 3. O número de expressão e destino, que é a soma de todas as letras do nome, a soma de todos os algarismos da data de nascimento, que é o caminho de vida, e mais a soma desses 2, que é o número de missão, que é o que eu chamo de trio parada dura, são os 3 números que indicam o teu propósito enquanto espírito. Então, essa consciência em 4 elementos, através de um caminho de vida, de um cenário, de um palco, tem uma missão a ser cumprida. Esse é o sistema base que a gente identifica nessa decodificação do nosso plano. Aí quando a gente vai desdobrar, destrinchar esse caminho de vida, cálculos que a gente faz unicamente com a data de nascimento, utilizando só as 3 partes da data de nascimento, a gente identifica os 3 grandes ciclos que todo mundo percorre, tá? Os 3 desafios em cada um desses ciclos de vida e os 4 momentos de potencial, que são os acordos feitos com os nossos mentores, para que em determinados momentos a gente tivesse certos desenvolvimentos, de acordo com o arquétipo representado pelo número desse momento, para que em sequência a gente pudesse desenvolver o máximo do potencial deste caminho de vida. Então a gente tem uma destinação, independente do livre-arbítrio, está predestinado para que você desenvolva isso ou aquilo, tá? Só que através desse caminho, a sua destinação pode ser a mesma com um caminho de vida diferente. Então, o tom do seu padrão de propósito se altera, porque também vai alterar a missão. Então, quando a gente interage com esses 3 números principais, a gente consegue entender padrões de propósito. Então, não dá para falar que o número de propósito é um só. Então, um dos erros clássicos das pessoas que começam a estudar numerologia é: eu vi na internet que o meu número é tal. Não, a gente é composto por pelo menos 6, 7 números principais,
né? E quando a gente fala de propósito, são 3 números mais importantes: expressão e destino, caminho de vida e missão, tá? Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, Sim, mas e fiquei aqui com uma dúvida. Falaste que era muito importante o dia do nascimento. Então, tem a mesma energia, quem nasceu em 31 e quem nasceu, por exemplo, a dia 13, porque dá o número 4, tem o mesmo? sim, exatamente. Por exemplo, os números considerados números de alma, números psíquicos, eles não se, eles sempre se reduzem, né? Quando o número de motivação, ou o número de expressão, ou o número de caminho de vida soma 11 ou 22, tá? A gente não reduz ao 2 ao 4, porque a evolução primária, ela vai do 1 ao 9, tá? Porém, depois do 9 existem os números mestres, os números de altíssima espiritualidade, que é o 11, 22, 33, até o 99, mas nesse sistema a gente considera, em alguns casos, até o 33 e na maioria dos casos até o 22, o 11 e o 22. Então, isso não se altera. Respondi, mais ou Sim, menos? sim, sim. Olha, e agora assim de uma forma muito sucinta, assim que daja duas ou três características, eu queria que falasses se alguém é tipo número um, o que é que isso quer dizer. Portanto, que faças de uma forma muito sucinta, nada com muita informação, porque depois quem quiser V- vai-te consultar Tá, e vai fazer o mapa contigo, a tá numerologia contigo, joia. mas assim, de forma muito sucinta, o que é o número um, o que é o número dois, podes falar até ao 33, sendo o 11, o Até o 22 e o 9, 33, e depois. até o 22. Ok, Eu prefiro, vou falar até o 22, vou falar, bom, você já percebeu que eu gosto de falar bastante, né? Eu tô sempre me podes aprofundando, tem falar. muito a ver com os 5, isso, né? Investigativo, explorador, eu tenho bastante número 5 na minha numerologia. Mas eu vou buscar, então, atender seu pedido, falar de maneira bem sucinta. Então, vamos lá. A gente tem o 0, o nulo, tá? E é o desdobramento do nulo é o número 1. O número 1 é a força, a iniciativa, o pioneirismo, a coragem, né? A inventividade, a proatividade, a iniciativa. Número 2. Número 1 é representante do sagrado masculino, o número 2 é o representante do sagrado feminino. Então, o 2 é a diplomacia, o acolhimento, o trabalhar em equipe, colaborativo, receptivo, gentil, tá? E extremamente conciliador. O número 3 é a junção perfeita desses dois, né? É o primeiro número mágico. Todas as religiões têm as suas trindades, né? É o número da comunicação, da expansão, da criatividade, do lado social, das pessoas muito ligadas ao lado social, das pessoas que se satisfazem ao levar alegria para as outras pessoas, das pessoas alegres e extrovertidas. O número 4 é um número mais sério. Até o 3 a gente está no campo das ideias. O 4 ele veio materializar. Ele é disciplinado, ele é teimoso, ele é obstinado, ele é conservador, ele tem dificuldade de aceitar o novo, né? Ele é bastante sério e também tem muita dureza, muita força para aguentar, para suportar as mazelas da vida e por aí vai. O número 5 é o que eu mais gosto de todos eles. O número 5 é o número do aventureiro, do explorador, do caçador de prazeres, as pessoas ligadas aos prazeres dos 5 sentidos do corpo, muito ligado ao sexo, às viagens, as pessoas investigativas, curiosas, né, que não se ligam a uma ou outra religião, estão sempre buscando, através de um raciocínio extremamente rápido, sintetizar, pega as coisas no ar, né? Fazer com que o melhor de cada religião torne a sua própria religião e por aí vai. Até o 6, bom, o 6, vamos lá. O número 6 é lindo também, né? Até o número 6, o espírito ele tá se estabelecendo na matéria. Então o 6 é ligado ao lar, ao conforto, ao luxo, à família. É considerado o número do amor, as pessoas que querem cuidar de todo mundo. Mas a maneira de amar do 6 ainda é imatura, perto do 9. Olha só como eles são parecidos, né?
O 9 ama de maneira mais madura. O 6, ele ainda toma a dor do outro para si, ele precisa de reconhecimento, ele quer que o lar dele, a casa dele, que a vida dele gire em torno da casa, uma pessoa que adora receber os amigos, muito ligado às artes e por aí vai, né? E são pessoas muito minuciosas no detalhes. Geralmente as pessoas 6 têm talentos artísticos, você percebe que no caso de um pintor, de um desenhista, costuma ter traço bem fino. São detalhes interessantes que a gente vai analisando assim, né, com o tempo. Então, até o 6, o espírito está se estabelecendo na matéria. Quando chega no 7, esse espírito ele começa a questionar os porquês. Por que que eu tenho essa cara? Por que que eu tenho essa vida? Por que eu tenho essa família? Para onde que eu vou depois que morre? Será que tenho depois da morte? Por aí vai. É o número das pessoas mais introspectivas, perfeccionistas. São pessoas que buscam se aperfeiçoar em tudo aquilo que fazem, como pessoa, profissionalmente, enquanto um espírito evoluindo na matéria, dependendo de onde esse 7 cai na grade numerológica, né? Se cai no caminho de vida, são pessoas que têm a consciência de que precisam se autoaperfeiçoar, muito ligado aos estudos, pessoas apaixonadas pelo saber, pelo conhecer, né, pelo explorar o conhecimento, a busca da sabedoria, a busca consciente da sabedoria, né? Número 8 é o número da abundância, do dinheiro, do poder, da justiça, e esses dois entrelaçados, né? Representado pelo infinito, na verdade, é a lei de abundância, né? A troca entre o universo e a nós. O 8 é considerado o número dos CEOs de grandes companhias, são os líderes visionários, são as pessoas que enxergam as coisas antes delas acontecerem, são os condutores de grandes grupos para fins lucrativos, mas também está associado a um senso de justiça extremamente forte, ligado aos juízes, aos advogados criminalistas, aos não corruptos, né? Porque hoje em dia a gente vê tanto juiz, tanto advogado corrupto, enfim. Quem tem o número 8 geralmente são pessoas que têm na lei de causa e efeito como que eu posso dizer? A lei do karma costuma ser mais forte, mais rígida com quem tem número 8 em certas posições, porque as pessoas galgaram, as pessoas fizeram por merecer, elas conquistaram essa posição. Então, o número 8 geralmente são pessoas que vieram para ter muito poder, para ter muito dinheiro, já predestinadas a isso, dependendo de onde cai, obviamente, para ajudar a promover a prosperidade entre as pessoas, né? Para equanimizar, não sei se existe essa palavra ou não, mas para equalizar, né? Ajudar a equalizar a justiça social, tá? Então são pessoas que vieram para usar o seu poder e ajudar outras pessoas a prosperarem também, tá? Então o senso de justiça do ponto de vista divino com o poder e também do poder pessoal, as pessoas que têm a capacidade de atrair as coisas sem forçar, um poder de realização, de materialização muito grande também, porque é formado por dois quatros, né? E finalizando essa parte primária da evolução, a gente tem o mais alto grau de compaixão, de amor incondicional, de desapego, de sabedoria divina no 9, né? O número dos magos brancos e negros, né? As pessoas que mexeram muito com magia, as pessoas que têm muito 9, são pessoas que mexeram com magia, pode ser do ponto de vista positivo ou do ponto de vista negativo, mas que tem muito dessa sabedoria divina utilizada nas magias antigas e por aí vai. O número dos terapeutas, dos aconselhadores, dos universalistas, como eu citei algumas vezes aqui anteriormente, nas pessoas que se veem como parte de um todo. Você vê que não dá para ficar em 2, 3 palavras, né, Raquel? Te peço desculpas. Não, a informação está ótima, continua, estás à vontade. Legal. E é um número representado por Jesus na Cabala. Então, é um número muito maravilhoso, né? O número 1, ele tem potencialmente todos os números nele, por isso que ele é muito forte, né? De iniciativa, de proatividade, o número dos inventores. O número 9 já tem todos os números enraizados nele, a sabedoria divina, né? Composta por todos os arquétipos já impregnados num único arquétipo, representado pelo número 9. A maneira de amar com desapego, né? Plus 9, a gente tem o 11 e o 22 nesse sistema. O número 11 é o número do transmissor da mensagem divina. São pessoas que vieram para ser um farol de luz para as outras pessoas, pessoas que vieram para desenvolver a fé em si mesmo e, através disso, ajudar a inspirar outras pessoas. Pessoas que vieram para realmente transmitir uma mensagem de sabedoria
de espiritualidade, ajudando com que as pessoas ajudando as pessoas a se identificarem com algo nelas mesmas, para que elas possam fluir melhor, para que elas possam viver melhor. São pessoas que querem mudar o mundo. E o 22 é o número das pessoas que vieram construir um mundo melhor para a prosperidade. É um número fortíssimo, sério, muito ligado à ordem, ao método, ao sistema, a pessoas influentes, a pessoas que vieram para ter contato com pessoas influentes, tá? E, de fato, ajudar a construir, a materializar algo para a eternidade, do ponto de vista de ampliação da consciência espiritual, da sabedoria divina, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? É isso. Uau! Tanta informação poderosa. Portanto, já sabem quem está a ver e tem curiosidade em saber qual é que é o seu número de expressão, de alma, de propósito, é só contactar o Sérgio. O Sérgio depois vai deixar aqui os contactos. Há alguma que tenha preferência em ser contactado? Portanto, Instagram do Sérgio, qual é que é? É Sérgio C. Pupo. O meu Instagram está em fase de reformulação, né? Estou construindo o meu site, eu mesmo estou fazendo, estou construindo todo o meu sistema online, eu vou disponibilizar diversos cursos dessa área de conhecimento, não só específica da numerologia, mas todo esse conhecimento da espiritualidade, né? Desde que o ser humano chegou enquanto espírito no planeta Terra. Todo esse conhecimento vai ser dividido em vários cursos. As pessoas vão ter acesso a muitos artigos informativos, aos atendimentos, ao agendamento, e O Sérgio dá também vão poder consultas participar. online. Exato. E também vão poder participar as pessoas que que fizerem a consulta numerológica, vão poder participar de um grupo de WhatsApp, tá? Agora a gente soube que o WhatsApp está permitindo mais pessoas nos grupos, né? Em torno de 1.000 pessoas mais ou menos, para poder receber materiais complementares, para continuar os seus estudos de maneira orgânica, de maneira gratuita, né? Que eu vou estar sempre alimentando esses grupos para as pessoas que já fizeram a consulta. E o Os Instagram, contactos. por enquanto, o Instagram, por enquanto, ainda está em reformulação, mas quem quiser dar uma olhada, tem alguns vídeos, @Sergio C. Pupo. Eu vou colocar aqui na descrição do podcast os contactos todos que o Sérgio queira deixar aqui, e-mail, contacto telefónico se quiser, Instagram, não sei se tem Facebook, o que quiser, nós deixamos aqui na descrição. Eu só tenho uma última pergunta para nós acabarmos. Se alguém neste momento que está a ver o podcast e está a passar assim por um desafio na sua vida, pode ser o mesmo, sentir que não sabe qual é que é o seu propósito, sentir-se perdido, que fase ou que etapas é que o Sérgio aconselharia a esta pessoa para ela fazer, para ela se encontrar ela própria, ou de que forma é que a numerologia pode ajudar esta pessoa a perceber qual é que é o seu propósito, a se encontrar? Geralmente, quando as pessoas se sentem sem saída, Raquel, é porque há uma desconexão entre o fluxo atual de vida dela com o propósito pré-estabelecido antes da encarnação. E isso gera inúmeras perturbações mentais, emocionais, por aí vai. Então, muitos dos desafios vêm dessa desconexão. Então, a numerologia, eu diria, implacável. Ela é implacável, ela é maravilhosa no sentido de que a pessoa entenda qual que é o propósito dela e quais são as características pessoais, quais são as ferramentas para ela estar nesse propósito. Perdão. Porém, quando a gente fala de momento presente, para resolver algo ali, naquele momento, a gente tem como entender qual que é o desafio, qual que é o ciclo de vida que essa pessoa está no momento, qual que é o desafio que ela tem, qual que é o momento de potencial que ela está passando agora e, especialmente, qual que é o ano pessoal que essa pessoa está. A gente vive em fluxos de 9 em 9 anos. Cada ano tem a sua função, tem a sua energia, tem as suas tarefas, né? Na astrologia muito se fala em inferno astral. Quando a gente está chegando perto do nosso aniversário, muitas coisas ruins começam a acontecer, né? Na verdade, não são ruins, são coisas desafiadoras, mas que sempre perturbam as nossas emoções, né? Na numerologia, a gente vê isso da seguinte forma: quando você está num ano pessoal, por exemplo, de começar coisas novas, né, de no mínimo um curso, uma profissão, um relacionamento, né, de estar através da determinação e da iniciativa, tá gerando
energias novas na tua vida, se você não entra nessa energia, ele dá o tom de todo o ciclo de 9 anos. Então vai chegando perto do ano pessoal 2, você teve o ano pessoal 1 de inércia, de apatia, você vai se sentindo cada vez mais perdido, mais desconectado, mais irritado, que a energia do 1 também tem a ver com essa irritabilidade, com essa energia da iniciativa, ela está associada com a raiva de certa forma, enfim. Então, inferno astral tem muito a ver com isso. Quando a pessoa está... Existem diversos desafios pelos quais, mas o que eu busco fazer? Trazer para o momento presente, né? Trazer para o momento presente. Olha, o momento pessoal é esse. Por exemplo, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu atendi um rapaz de 53 anos que finalizou um momento, ele estava com 53, mas com 44 ele tinha acabado de finalizar um momento pessoal 11, que era exatamente desenvolver a capacidade, através da iniciativa, da proatividade, de promover o bem-estar alheio, a ampliação de consciência, ser um transmissor dessa energia positiva, de espiritualidade, né? Ser um farol de luz para as pessoas. Ele estava completamente engajado, unicamente no lado comercial, extremamente triste e teve um problema pulmonar. Os pulmões estão ligados à tristeza, né? Teve um problema pulmonar que ele quase morreu, ele foi entubado e por aí vai, exatamente no momento que ele terminou. Isso mostra, mais uma vez, como o livre-arbítrio é respeitado. Foi dado a ele a chance de passar por esse momento de 9 anos, esse era o terceiro momento de potencial, ele tem 9 anos para todo mundo. A hora que finalizou com 44 anos, ele quase faleceu, ele quase antecipou sua vida, porque ele estava completamente desconectado com o propósito dele, sem saída. Mas estava muito rico, muito poderoso. E mesmo assim, a vida quase o levou, e não o levou exatamente para ele poder ter a chance de se reconectar com o seu propósito. Então, muitos dos desafios que a gente tem a ver com desconexão do propósito, e a numerologia ela é maravilhosa para esse tipo de esclarecimento. Sérgio, super obrigada. Eu tenho a certeza que vou entrar em contacto, Sérgio, para falarmos de outros temas, porque ficávamos aqui 2 horas e eu tinha mais perguntas ainda, principalmente por parte do karma, ainda na numerologia, e eu continuava aqui, porque tenho imensas questões. Mas para não ficar uma coisa muito maçuda, para despertar o interesse e para que as pessoas lá em casa percebam que a numerologia, uma consulta de numerologia pode, sem dúvida, salvar a vida, como o Sérgio deu aqui um exemplo. Então, para quem está lá em casa e é mais cético ou não acredita muito nisto, eu não tenho nada a perder a fazer uma consulta, em se tentarem conhecer, em tratarem delas, em darem energias a elas próprias. Portanto, quem está em casa e esteja aí a passar por um desafio, já sabem, tem aqui um numerologista que vos pode ajudar, mas procurem ajuda, isso é o mais importante. E eu agradeço de coração a disponibilidade do Sérgio logo que eu fiz o convite, pelo conhecimento, pelos anos de experiência, pela partilha da sua vida e da sua vida pessoal, que também partilhou aqui. Portanto, super obrigada de coração e tenho a certeza que nos vamos ver aqui pelo menos mais à frente. Portanto, da minha parte, super obrigada. Raquel, eu que agradeço. Foi uma oportunidade incrível de poder estar falando tão abertamente assim da numerologia, e sou todo coração, sou todo disponível. Quando você quiser bater papo sobre outras e outras frentes do conhecimento da espiritualidade, pode contar comigo, e agradeço mais uma vez de coração a oportunidade que você me deu de estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho, e gratidão, gratidão. É mútua, é mútua. E para vocês que estão aí em casa, já sabem, os contactos do Sérgio estão aqui embaixo. Para continuarem a receber mais conteúdos aqui, subscrevam o canal, partilhem, comentem. Se tiverem dúvidas sobre este tema, o Sérgio também pode ver o podcast e comentar lá. Portanto, se alguém tiver dúvidas sobre numerologia ou quer que seja, podem comentar, podem entrar em contacto direto com o Sérgio e nós vemos-nos no próximo episódio. Muito obrigada por estarem desse lado. Sejam felizes. Até a próxima.